Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Calhau, vocês estão no canal do Calhau. Gente, quero começar aqui o nosso vídeo já pedindo desculpas para vocês pelo sumiço desse final de ano. Eu tive aí um problema de saúde, tive uma inflamação no ouvido muito forte. E aí acabei afastando um pouco da gravação de vídeo. Tive também aí, posteriormente, fechamento de nota. Eu sou professor, pra quem me conhece aí sabe. E aí acabei então tendo alguns problemas pra poder gravar esses vídeos novos, gente. Mas estou voltando aqui, 2023, pra gente poder retomar aí a nossa série de vídeos, tá? Então a gente vai falar hoje daquele vídeo que eu tô devendo pra vocês há tempos, que é do Gabinete de Curiosidades, do Guilherme Del Toro. E eu acho que é um momento muito bom pra falar desse Gabinete de Curiosidades, justamente porque nós estamos no fim, né, de um período de terror no Brasil, né, acabou esse período de terror aí de 2018, né, até 2022, aí um troço horroroso. Então agora a gente pode falar de um terror que é um terror gostoso, que é o terror fictício, né, gente? Então eu vou falar pra vocês aí do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Deixando bem claro aqui que é a minha opinião, tá? Sobre tudo que tá acontecendo nessa série, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acho importante ser frisado, enfim, tá? Pra quem curte o canal aí, gente, segue aquele velho conselho, curte o canal, divulga o canal, né? Dá o joinha aí, aciona o sininho pra gente poder sempre ter as novidades em dia, beleza? Bom, gente, então antes de mais nada, Gabinete de Curiosidades, ela é uma série que trata de uma antologia, né? São várias histórias curtas, separadas, não tem um fio condutor necessário que interconecte todos os capítulos, e conta histórias basicamente de terror, né? O Guilherme Del Toro é muito conhecido por ser um entusiasta do terror, e ele faz uma analogia aí com também aquela prática do século XIX, né, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, dos chamados gabinetes de curiosidade. O que eram os gabinetes de curiosidade nesse período? Eram grandes coleções particulares de objetos que eram considerados exóticos. Então, sei lá, o cara vai na Amazônia, encontra um polvo na Amazônia, e os caras têm lá um ídolo de madeira, de barro, de argila cozida, enfim, que tem um significado importante para a tribo, e o cara tira aquilo de lá e leva para a exposição. Né? Isso na verdade também inclusive é os primeiros passos em direção à arqueologia, né? Mas diferente da arqueologia, que a gente precisa ter toda a documentação do que é o objeto, de onde ele veio, para que ele serve, como ele foi produzido, quais foram os usos, né? Em que lugar que ele ficava, enfim, tudo que remete à história daquele objeto em relação com os povos que os produziram ou utilizaram. Os gabinetes de curiosidades eram na verdade grandes coleções mesmo, tudo meio que catalogado assim, tal objeto veio de tal lugar, tal objeto veio de tal lugar, mas sem muito conhecimento efetivo do que eram esses objetos e para que eles serviam, tá? Então tem essa ideia de, tipo, olha, é um catadão de várias coisas aí, vamos conversar essas histórias. Claro que assim, não é uma bagunça, né, gente? Eu quero dizer que é um catadão de várias coisas porque são várias histórias diferentes, com temas diferentes, mas que levam ali um indivíduo a conhecer histórias de terror, ou visões dos diretores acerca das histórias de terror. E por que eu gosto do Gabinete de Curiosidades? Primeiro porque eu gosto muito do Guilherme Del Toro, eu acho ele um excelente diretor, acho ele brilhante, adoro os filmes dele, né? É um dos meus diretores favoritos, então assim, é um cara muito bacana, eu recomendo porque eu gosto bastante, tá? Então, dito isso, vamos falar da série aí, que é muito importante. Eu tô aqui com uma cola na mão porque eu não lembro direito os nomes dos episódios pra falar pra vocês, mas aqui eu dou uma olhadinha e já puxo pra vocês, tá? Primeiro episódio chama Lote 36. E é um dos melhores episódios da série, tá? Por que eu digo que é um dos melhores episódios da série? Primeiro porque ele é muito bem atuado, ele é muito bem dirigido, ele tem uma história curta, rápida, impactante, mas que não se extingue em si mesma. O que é essa história? Basicamente tem um cara que é um veterano de guerra e é um cara que não tem emprego, não tem ocupação, ele claramente tem problemas de estresse pós-traumático, é um cara muito cínico, é um cara de valores muito, digamos, rejeitáveis, né? Porque o cara ele é racista, ele é misógino, ele é preconceituoso pra caramba e tal. E aí é um cara que não tem como manter uma vida ali, né? Realmente muito regrada, né? Ou uma vida muito mais organizada ou ordeira, digamos assim. E aí esse cara, então, ele acaba vivendo basicamente do quê? De agiotagem, né? Ele pega dinheiro com agiota, tal, não sei o quê. E aí ele vai lá e compra lotes, né? De arquivos pessoais.
e ele revende isso para ganhar dinheiro. Como assim arquivo pessoal? Do que você está falando? Nos Estados Unidos tem uma prática muito comum das pessoas não guardarem as coisas em casa, né? Sociedade americana, sociedade de alto consumo, aquela coisa toda, então os caras consomem, guardam, blá. Então, para não ficar tudo em casa amontoado, muitas vezes o cara ele compra um espaço onde ele vai guardar esses objetos. Então, tipo, como se fosse um container e o cara guarda lá uns objetos, ele paga lá um valor por mês ou por ano, eu não sei como é que são os acordos entre eles, mas fica lá e o cara tem acesso a isso. O que costuma acontecer, né? Esse cara ou ele morre, ou tem uma disputa judicial, e aí o cara perde a posse desse local, desse container, e tudo que tá lá dentro acaba indo para leilão. No caso do lote 36, eu não vou dar muito spoiler, tá? Mas no caso do lote 36, o que acontece é que o indivíduo morre, e aí o que vai acontecer, né? O personagem principal da saga, ele vai comprar... Da saga é ótima, né? Do episódio. Ele vai comprar esse lote com o intuito de encontrar coisas lá para valer a pena para revender. E aí entra uma coisa muito interessante, por quê? Porque trabalha com um horror de cunho Lovecraftiano. O que é um horror de cunho Lovecraftiano? É um horror baseado... Eu ia falar baseado basicamente, então horroroso, pula essa parte, tá? Mas é um horror baseado em uma não explicação humana pra coisa, tá? Então é o que a gente chama de horror cósmico, né? Então o cara vai se deparar com um horror muito grande, ele vai ter que lidar com isso, e é bem bacana essa história justamente porque trabalha com essa incapacidade dos seres humanos de lidarem com esse tipo de horror. Né, o cara se depara com uma situação que ele é incapaz de resolver, e justamente pelas próprias características do personagem, por ser um personagem arrogante, por ser um personagem muito de tendências autoritárias, por ser um cara também desesperado que precisava pagar uma dívida com um agiota, ele acaba cometendo erros que vão levar ele a se confrontar com uma força, digamos assim, inesperada. Tá? Não vou dar muito spoiler, vou dizer pra vocês, assistam esse episódio com muita atenção, porque ele é bem Lovecraftiano, ele me lembra inclusive alguns contos do Lovecraft aqui, não vou falar agora pra não dar spoiler, vai que vocês leram, mas enfim, assistam esse episódio. Segundo episódio, Ratos do Cemitério, que é, Ratos de Cemitério, né? De Cemitério, Ratos de Cemitério, que é também, novamente, extremamente Lovecraftiano. Trabalha as questões relacionadas ali a um terror não facilmente explicável, um terror cósmico cujas origens estão nos confins do universo, além da lógica humana. E também os diretores, né, são vários diretores, não é só o Guillermo del Toro que vai dirigir esses episódios, tá? Tem vários outros diretores. E aí o diretor desse Ratos de Cemitério, ele basicamente vai trabalhar também ali a questão dos seres humanos, da ganância, do interesse, também do medo, também do o que você estaria disposto para fazer para ascender socialmente, enfim. E, gente, é sensacional, porque ele tem múltiplos elementos desse terror cósmico, relaciona-se com a questão de um terror também biológico, é muito bom. Assistam, de verdade, Ratos do Cemitério vale muito a pena, tá? O terceiro, o melhor de todos, a Autópsia. A Autópsia é de longe o melhor episódio dessa série, tá? Por que ele é o melhor episódio? Porque ele tem o horror cósmico, e não só cósmico no sentido de ser maior do que os seres humanos e da lógica terrena, mas ele também tem um aspecto extraterrestre, mas com uma narrativa brilhante, com personagens extremamente complexos, com uma trama e uma reviravolta brilhante. Gente, na real, é uma das melhores coisas que eu já vi de terror, é esse episódio, a Autópsia. Vale muito, muito, muito a pena. Assistam, tá? Não vai perder tempo, de verdade. Assista que vale muito a pena, certo? O episódio Por Fora trata também de uma crítica social, que é o quarto episódio. Ele trata de uma crítica social da questão da busca pela beleza, a perfeição e também da aceitação que nós temos, né? De sermos aceitos por grupos ou por pessoas que geralmente admiramos, tá? Pô, mas você tá dando um spoiler aí na cara. Não, esse é o plot inicial do episódio. É uma moça que ela não é, pelos padrões ocidentais, contemporâneos, considerada uma moça bonita, e aí ela tem a busca pela beleza, pela aceitação e tal. E aí mostra como que essa busca incessante pela aceitação, pela beleza, por se enquadrar em padrões que não são os nossos, eles podem se tornar monstros e nos tornarem
também monstros, né? Então vale muito a pena esse episódio. É um episódio mais cabeção, não é um episódio muito pra fãs típicos de terror, assim. Ah, eu quero assistir, sei lá, um bagulho que tem um bicho, um monstro, tal. Não é o caso. Esse aqui é um terror muito mais psicológico, muito mais introspectivo, angustiante, claustrofóbico. Então não é pra todo mundo. Então se você assistir esse episódio e falar, puta, não gostei, achei um saco, é porque não é pra todo mundo mesmo, tá? E quando eu digo que não é pra todo mundo, não é porque é sério, o cara é burro, não consegue entender o episódio. Não é isso, é questão de afinidade com o tipo de narrativa que se constrói ali e com as questões que são levantadas, tá? Eu gosto muito, mas eu entendo as pessoas que venham a não curtir. O quinto episódio ele é baseado num conto do Lovecraft, que é o modelo de Pickman, né? No conto do Lovecraft, o modelo de Pickman basicamente retrata dois pintores, um deles, né, o Pickman, e aí esses pintores eles vão lá e vão, né, discutir as obras deles, enfim. O Pickman é um cara que tem uma estética artística monstruosa, né, que na narrativa fala que é abominável, que é monstruosa, que é grotesca, enfim, mas que as pessoas ficam ali, ao mesmo tempo que elas ficam enojadas, elas também ficam muito assustadas, ela desperta pontos da alma humana que geralmente as pessoas não alcançam, enfim. No conto, o Pickman é um cara que ele pinta seres sobrenaturais, seres de horror cósmico, como por exemplo os ghouls, né, que são um tipo de criatura devoradora de mortos, né, que vive nas catacumbas e nas profundezas. Esse conto, ele é inspirado, esse episódio é inspirado no conto, mas ele não se prende exclusivamente ao conto. Então ele vai se destacar e na minha concepção é um destaque diferente, mas muito bom. Eu gostei bastante, achei que ficou muito legal, as liberdades criativas do diretor, a atuação é muito interessante, é um episódio que no final me deixa horrorizado o que acontece no final, é um troço realmente assim, horrível, mas em todo caso vale muito a pena a gente assistir esse episódio, tá? Vale bastante a pena. Eu apertei aqui a Siri sem querer, tá? Então desculpe aí, gente. Mas enfim, vale bastante a pena assistir esse episódio. Ele não se prende exclusivamente ao Lovecraft, mas ele mantém o espírito e é muito bacana. Por outro lado, o episódio 6, que era o episódio que eu mais estava esperando, que é baseado nos Sonhos na Casa da Bruxa, que é um dos meus contos favoritos do Lovecraft, ele me decepcionou, tá? Então assim, é ruim? Eu não vou falar que é ruim, entendeu? Porque ele é bem gravado, ele é bem atuado, ele é bem dirigido, só que as escolhas que o diretor e o roteirista fazem nesse episódio me desagradaram profundamente. Porque o conto, Os Sonhos da Casa da Bruxa, ele pra mim é muito complexo. Ele trabalha a questão da bruxa, a questão do platô de Len, a conexão com os espaços intransponíveis pelas lógicas humanas, enfim, né? Ele tem vários elementos que são extremamente complexos. E pra vocês terem uma ideia, isso não é sacanagem não, tá? Eu li Os Sonhos na Casa da Bruxa e eu sonhei com os sonhos na Casa da Bruxa. Então assim, claro, eu sou ateu, então não acredito em absolutamente nada. Mas para uma pessoa que fosse incrédula, a pessoa podia até pensar, meu Deus, eu tive uma revelação divina, porque eu sonhei com aquilo que está sendo narrado. Cara, eu sonhei lá com o Brown Jenkins, com o bicho me perseguindo e não sei o que tinha um ângulo na minha casa e blá blá blá. Óbvio, porque eu gostei tanto, meu cérebro ficou lá matando nisso. E acabou lhe produzindo um sonho que por, né, questões biológicas, aí não sou neurocientista, enfim, eu consegui me lembrar e, puta, assim, acordei super assustado, saca? Aquele momento que você entender que é a realidade, você fala, oh meu Deus, né, pô, tô aqui. Mas enfim, é isso pra dizer por que eu gosto tanto dos Sonhos na Casa da Bruxa. E as escolhas narrativas do Sonho da Casa da Bruxa me decepcionaram fortemente. Eu tenho certeza que muita gente vai falar, mano, achei sensacional, achei melhor, achei legal pra caramba, curti, normal, que é muito bom em termos de qualidade, mas não me agradou, tá? Não, realmente não me agradou, e eu tava com muita expectativa pra esse episódio, e infelizmente ele me deu ali um banho de água fria, tá? A Inspeção é um filme muito psicodélico, velho, muito psicodélico, e tem uma narrativa completamente bizarra, tanto que você demora um pouco pra entender o que tá acontecendo, quem são aqueles personagens, que lugar é aquele, o que tá acontecendo, tal. Mas, novamente, esse volta pras estruturas Lovecraftianas, principalmente naquele aspecto de quando o homem se encontra com uma coisa que ele não esperava e que ele não devia ter mexido com aquele troço.
sabe? Tipo Alien, o oitavo passageiro, né? Porque qual que é o grande plot de Alien, né? Os caras encontraram um bagulho que não era pra ter mexido, e os caras mexeram, e aí deu a bucha que deu, né? E pra quem assiste Alien, gosta de Alien, enfim, eu sou fãzaço de Alien, a Ellen Ripley, ela não escapa porque ela é genial, no primeiro filme pelo menos, né? Ela não escapa porque ela é genial, ela não escapa porque ela é brilhante, ela não escapa porque ela é muito forte, muito rápida, blá blá blá, não, ela escapa porque ela deu sorte. Né? Pô, cara, se vocês falam pra mim que eu tô dando spoiler de Alien de 79, eu vou mandar vocês se catarem. Mas enfim, né? Por que ela consegue matar a criatura, né? Por que ela consegue matar o xenomorfo lá no Alien, o oitavo passageiro? Porque ela pega o bicho dormindo. Então ela descobre o bicho dormindo e aí ela consegue lá e bate lá no botão de acionamento da escotilha, o bicho vai pro espaço e morre, pá. Então é muita sorte que ela sobreviveu. Na inspeção, não tem essa sorte, entendeu? Não vou dar spoiler pra vocês, mas enfim, não tem muito essa sorte, mas é justamente isso, tem uma pegada muito Alien, muito do tipo, cuidado com aquilo que você encontra e você não entende, que você quer descobrir, né, de qualquer jeito. Então vale muito a pena, a inspeção é muito legal, mas a inspeção é meio parecido no sentido, né, da construção narrativa com o episódio 4 por fora. Ele não é pra todo mundo. Tem gente que vai assistir e vai falar, nossa, esse é um saco, isso é ruim e tal. Ele me lembra, esse episódio, ele me lembra muito a estética de Mandy, do Nicolas Cage. Quem assistiu esse filme ou ama ou odeia. Eu faço parte da galera que ama. Acho que, puta, é um filmaço, assim, sensacional. Apesar do Nicolas Cage, não, tô brincando. Nicolas Cage, quando ele quer produzir alguma coisa boa, ele consegue, apesar das queijadas dele. Mas enfim, tá? Não é pra todo mundo também, e isso eu entendo. Pra quem curte horror cósmico, espacial, tensão, aquela coisa da atmosfera, da ambientação, vai curtir bastante, bastante psicodelia, vale muito a pena. O último episódio é O Murmúrio, é o que menos me agrada. Por que é o que menos me agrada, né? Sendo que foi dirigido inclusive pelo Guilherme Del Toro. É o que menos me agrada porque é um horror de cunho espiritual. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de horror espiritual. E tem alguns filmes que eu gosto, acho bacana, tal, mas tem outros que não me agradam. E esse aqui é bom, mas se ficasse mais no aspecto psicológico apenas, né, do casal que se envolve ali na narrativa principal, teria me agradado um pouco mais, tá? Mas é aquela coisa do espírito, do bababá e tal, realmente não me agradou tanto. Mas é um episódio de extrema qualidade, vale muito a pena ver a série inteira e, né, tô torcendo pra que tenha a segunda temporada. Mas não me agradou justamente por conta disso. Talvez por conta do meu ateísmo, é muito mais difícil pra mim, assim, o espírito, não sei o que, o débito kármico, blá blá blá, o retorno, não sei o que. Esse negócio às vezes me incomoda um pouco. E no caso desse episódio eu realmente não me senti muito interessado. Tá? Mas pra quem curte essa pegada espiritual, tal, possessão, não sei o que, possessão na verdade nem tem muito, mas a questão do contato do mundo espiritual, do débito kármico, do curar a ferida, enfim, vale muito a pena, tá? Se ele tivesse feito uma pegada mais Mama, eu acho que eu teria gostado mais, né? Mama é o filme do Guilherme Del Toro, que é brilhante também, mas eu entendo também ele não fazer, porque ele vai fazer duas coisas iguais, não faz muito sentido. Mas em todo caso, é o episódio que eu menos curto, tá? Mas vale muito a pena assistir. Dito isso, gente, eu espero muito que vocês assistam, gostaria de ouvir os comentários de vocês. Tentei não dar muito spoiler, porque eu sei que tem gente que ainda não assistiu, apesar de ser uma série que saiu agora em novembro, né? Então hoje já tem praticamente 2 meses, mas eu sei que a galera não assistiu, trabalho, enfim, faculdade, a vida que a gente tem aí, toda corrida. Assistam, que eu gostaria muito de debater com vocês aí as impressões, certo? Acho que vale muito a pena, é uma série que tem muito potencial e eu espero assistir a temporada 2, beleza? Gente, valeu aí pela atenção de vocês, obrigado mesmo por acompanharem o canal, desculpa novamente aí por esse ato de acho que quase um mês, né, mas estamos aí de volta, 2023 vai ter vídeo aí toda semana, pra gente debater bastante coisa aí, discutir, trocar ideia, e é isso aí, beleza, gente? Então se curtiu o vídeo aí, dá um like, compartilha, comenta, vamos fortalecer esse canal aí, que eu gosto bastante desse bate-papo com vocês. E gostaria de ouvir a opinião de vocês para quem assistiu aí sobre o Gabinete de Curiosidades, beleza? Valeu, gente, obrigado aí pela atenção e até a próxima.